Olá, o Câmara Entrevista entrando no ar hoje para falar sobre um assunto importantíssimo. O tema nosso é saúde, vamos falar sobre nutrição celular. Para falar sobre o assunto, a nutricionista e farmacêutica formada pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, Eliane Arena. Ela é especialista em nutrição clínica, saúde pública, administração hospitalar, alimentos funcionais, é diretora da clínica Centro Nutrição Celular em Bauru, trabalha no Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais, o Centrinho, em Bauru, é mestre em pediatria pela Unesp de Botucatu, e se eu fosse ficar falando o restante aqui do currículo dela, o programa ia ser só sobre isso. Querida, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada. Gente, o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre nutrição celular, sobre desintoxicação para vários fins. E eu queria começar falando sobre essa questão do câncer, que é muito importante. Você sabia que até 2030, uma pesquisa da Agência de Pesquisa de Câncer e também do Instituto Nacional de Câncer prevê um aumento de até 75% de casos de câncer na população do planeta? Isso é muito sério e isso tem tudo a ver com o que você come todos os dias. Eu gostaria de começar falando sobre isso, Eliane. A alimentação para uma pessoa que está com câncer e para que você possa evitar, né, de ter um câncer. Começa falando um pouquinho sobre a desintoxicação celular. Certo. Normalmente as pessoas ficavam muito preocupadas, aquelas que tinham a tendência genética para desenvolver determinados tipos de doença. Só que com o desenvolvimento, né, a industrialização, nós colocamos muitas substâncias nesses alimentos que estão provocando essas doenças. Por exemplo? O câncer, que está aumentando absurdamente. Quais são essas substâncias? São os agrotóxicos, conservantes e aromatizantes, tá? Então, quando a gente vai orientar uma introdução alimentar de uma criança, a gente já prevê o que ela pode desenvolver futuramente, já orienta essa mãe a não dar os sucos, por exemplo, de pozinhos, tá? Evitar a quantidade enorme de sódios, na medida do possível comer alguma coisa orgânica, na medida do possível, porque é muito caro os produtos orgânicos. E essas substâncias tóxicas, elas entram dentro do nosso organismo e ocorrem reações químicas liberando muito radicais livres. Então, a preocupação antigamente era com o envelhecimento. Os radicais livres estão nos envelhecendo. Não, não é só isto. Agora, o que acontece? Eles estão ocasionando muitas doenças. Câncer, o mal de Parkinson, diabetes, colesterol, as dislipidemias, doenças cardíacas. Então, a população está ficando muito doente. E, felizmente, o apelo é muito grande, né, para consumir essas coisas grande. Todas. E esses alimentos estão influenciando com isto que é terrível. Quando eu estava estudando, que faz um tempinho atrás na faculdade, os alimentos nutriam o nosso organismo. Hoje, dependendo da quantidade, da qualidade, eles estão sendo pequenas dosagens de veneno que estão sendo acumulados no organismo para desenvolver doenças futuras. Aí a gente fala assim, na idade da terceira idade, que vai desenvolver essas doenças. Não. Nós já temos crianças de 4 anos com colesterol alto, triglicérides e diabética. Já existem crianças de 4 anos com câncer de tireoide. Existem adolescentes de 18 anos tirando a mama por causa de câncer. Então, nós estamos ficando muito assustados, nós, da saúde, por causa desses alimentos que estão fazendo tanto mal aos nossa população. A gente é o que a gente come mesmo. Nós somos aquilo que nós comemos. Os pacientes, quando chegam no consultório, Tânia, eles falam assim, Eliane, você deu essa dieta para mim. Quanto tempo eu volto? Daqui 1 mês para ver resultado? Eu falei, não. Em 1 semana, em 3 dias, você já vê um resultado. Porque você vai ocorrendo mudanças gradativas no seu metabolismo, mudanças gradativas nas suas reações químicas, que você muitas vezes nem percebe. Existem alguns sinais e sintomas dentro do nosso organismo que as pessoas acostumam, tá? Que a gente já até conversou em outras vezes com você, né? Enxaquecas, dores musculares. Eu tenho enxaqueca Porque mesmo. isso é uma coisa que faz parte do dia a dia. Uma má digestão, uma dor abdominal, uma distensão abdominal, um intestino sem funcionar. É normal evacuar 1 vez por semana.
É evacuar 2 vezes? Lógico que não. Não é normal. Não. A evacuação, o normal é ser feliz. A evacuação tem que ser feita todos os dias. Você come, você quebra esse alimento, absorve e elimina o que não for utilizar. Só que com essas substâncias tóxicas, como que você vai quebrar esse alimento? Como que você vai digerir este alimento se as enzimas, que a função delas é fazer isto, ela foi uma boa parte para eliminar essas toxinas? Aí eu costumo dizer que o nosso organismo, ele é egoísta. Você come, ele não elimina nada, ele não consegue eliminar. Então esse alimento fica acumulado, tá? Produzindo várias toxinas, mais ainda daquilo que você ingeriu e não consegue digerir. Aí fica aquelas pessoas extremamente magras, de cinturinha e aquela barriguinha. O que é aquilo? São alimentos, é uma má digestão. Tem pessoas que ficam arrotando o tempo todo, é má digestão, refluxo. Então elas chegam, olha, a primeira coisa que eu quero fazer é perder a barriga. Aí eu falo assim, eu quero ter muita gordura na barriga. Aí eu faço a bioimpedância. O que é a bioimpedância? É uma avaliação corporal. Eu vejo exatamente o quanto a pessoa tem de músculo, de gordura, de líquido e como esse metabolismo está. E onde esta gordura está distribuída segmentadamente. Assim, quantas porcentagens de gordura tem na perna direita, na perna esquerda, no braço direito, no braço esquerdo, no abdômen. Revira o ser humano pelo avesso, né? E aí, incrível, você faz a bioimpedância, não tem gordura abdominal. E tem aquela distensão abdominal absurda. O que é isto? A pessoa, então aí você vai analisando os outros sinais que ela apresenta, é uma má digestão. Então aí você entra com alimentos de fácil digestão. E o que seriam esses alimentos? Entrar com aquelas medicações? Não. Mudança alimentar. Mudança alimentar. Você introduz os alimentos já cozido na alimentação. Quando você cozinha o alimento, você vai pré-digerir esse alimento. Você ativa as enzimas do alimento. Então, você não precisa de uma quantidade grande das suas enzimas que está em falta. Então, você consegue absorver esse alimento, aí você consegue produzir as suas enzimas. Só para fazer um contraponto aí, e os alimentos crus, que também são muito recomendados? Olha, os alimentos crus são recomendados, principalmente as verduras e as hortaliças, tá? E frutas, para diminuir uma média de 60% a 70% de câncer. Tá? É importantíssimo, tem uma quantidade grande de vitaminas e sais minerais. Só que nós precisamos tomar cuidado com o que as pessoas falam, vou cozinhar o alimento, eu vou perder todo o nutriente. Não, se você cozinhar na quantidade adequada, congelar da forma certa, você não perde esses nutrientes, tá? Então, pensa bem, se a pessoa está com problema digestório, tá? Ela tem que comer esse alimento cozido, porque se ela comer cru, ela não vai aproveitar. Então, a pessoa tem que ser avaliada individualmente e cada caso, na ocasião certa. Que nem, ela está com problema de digestão, eu vou oferecer os alimentos cozidos. Ela melhorou, eu passo para os alimentos crus. Porque eu tenho que fazer essa evolução, eu tenho que fazer o organismo dessa pessoa reagir. Tá? Então, todas as mudanças têm que ser feitas de acordo com a necessidade do momento, como o que ela está sentindo. Eu ofereço um alimento terapêutico. Além das dietas personalizadas, que ela está dizendo aqui, né? Cada caso é um caso, as pessoas têm que ser avaliadas para poder, então, receber aí a dieta. Ela tem dietas temáticas também, muito interessantes. Mas antes de falar sobre isso, eu queria partir do todo para depois ir para cada caso. O princípio básico do seu trabalho está na desintoxicação da célula. Isso. Fala para mim o que é desintoxicar a célula. É o seguinte, nosso corpo é formado de inúmeras células e nós renovamos células todo instante. E para a renovação dessas células e para a nutrição dessas células, eu preciso de vitaminas e sais minerais. O que significa isso? Verdura, legumes e fruta. Não dá para fazer milagre. Nosso organismo necessita disso. Por que todo regime a desintoxicação vai parar nisso? Bife grelhado, entendeu? Não precisa ser só grelhado. Pode ser um bife cozido, pode ser um bife com molho,
tá? Com um tomate, com um molho caseiro, é só diminuir o sódio. A dieta não fica só resumida nisso. A gente pode fazer um monte de coisas. Desintoxicação da célula, que eu acabei de interromper. Então, aí você pega e você tem que oferecer todos esses nutrientes para essas células. Você oferecendo esses nutrientes para essas células, o seu organismo vai funcionar adequadamente. O fígado, o intestino, o pâncreas, tá? Que são órgãos nobres da digestão. Então, eles vão produzir as enzimas e vão produzir os hormônios adequados para você digerir. Quando você come as toxinas, eles acumulam no fígado. Aí você não produz, você não consegue digerir adequadamente as gorduras. Você acumula no pâncreas, você não consegue produzir a bile numa quantidade adequada. Aí ele vai até o intestino, ocorre uma desbiose. O que é desbiose? É um desequilíbrio da flora intestinal, onde tem as bactérias benéficas e as bactérias maléficas. Então, se você tiver um desequilíbrio, você não consegue absorver. O intestino é o nosso segundo coração. Você pode ter uma dieta extremamente balanceada, mas se o intestino não estiver funcionando, absorvendo adequadamente, nada feito. Movimento peristáltico, etc. Tudo. O movimento peristáltico, tá? É mais para você eliminar esse bolo fecal. Tá? Agora, as microvilosidades e os filamentos têm lactobacilos que permanecem lá, que ajudam na produção de células de defesa e absorvem os nutrientes. Isso é o nosso organismo funcionando adequadamente. Então, eu vou nutrir essa célula para ela fazer tudo isso. Aí, desintoxicando isto com essa dieta, sem agrotóxicos, sem conservantes, sem aromatizantes, eu tiro as toxinas e aí o intestino funciona adequadamente, absorve o alimento, eu renovo as células e produz todos os hormônios e o emocional se equilibra. Bom. Ai, mas isso é ótimo. Mas então, no primeiro momento, a base do seu tratamento seria a desintoxicação. Isso leva, em média, quantos dias? Tem 2 tipos de desintoxicação. Nós temos que... A desintoxicação realmente que eu estudei há muito tempo, tá? Que é para desintoxicar tudo isso, todos esses órgãos, ela é um pouco mais violenta, porque você tira tudo. Você tira leite, que é de difícil digestão, você tira o glúten, que é de difícil digestão. Então você tem que fazer uma pré-desintoxicação, você tem que fazer uma mudança gradativa da alimentação da pessoa. Porque se eu pego uma pessoa que não come verdura, não come legumes, só fica comendo comidas congeladas, por exemplo, massas, que não tem fibras, que só come embutidos, e de repente eu entro com uma desintoxicação violenta, ela não aguenta de dor de cabeça. Então eu analiso o indivíduo, eu faço uma reeducação, uma pré-desintoxicação para entrar na verdadeira desintoxicação de órgãos. Isso o quê? 10 dias? Umas 10 dias consegue fazer isso, já entra na desintoxicação de todos os órgãos nobres da digestão. A maioria das pessoas consegue levar em frente esse... Consegue, porque não passa fome. Nessa desintoxicação você tem 9 refeições por dia. Então, o que acontece? Você está todo instante comendo, tá? E o que acontece? Nosso organismo, ele é inteligente. Então, a digestão é rápida, você se sente leve, você se sente produtiva, você se sente sem sono. Porque, normalmente, quando você come bastante, você vai trabalhar, você não aguenta. Então, você consegue produzir da mesma forma, de manhã até à noite. Então, essa dieta é toda balanceada. Então, tem os fitoterápicos nessa dieta, não é só os alimentos. Eu tenho que abrir mão desses fitoterápicos para ocorrer essa desintoxicação, que são os chás. Tem os lactobacilos, tem as glutaminas. Então, é um tratamento, é uma dieta que se chama tratamento de desintoxicação, porque eu uno os alimentos, os fitoterápicos, os lactobacilos e uma porcentagem de vitaminas e sais minerais, junto com essa dieta. Complicado, porque a maioria das pessoas não tem tempo de fazer esse tipo de dieta. Muitas refeições por dia, pessoas que saem, ficam o dia inteiro trabalhando fora. O que você aconselha? Então, 2 anos atrás, quando eu elaborei essa dieta, alguns pacientes precisavam tirar férias para fazer essa dieta. Olha que absurdo. Você tira férias para passear, agora tira férias para fazer dieta. Não vai dar. Não dá.
Sinto muito. Eu sou nutricionista, mas eu também preciso de férias, eu preciso passear, né? Então, nós bolamos a dieta de detox a domicílio. Então, nós fazemos e entregamos, no período da manhã, essa dieta para o paciente, com tudo que ele vai comer. Então, as 9 refeições? Com as 9 refeições, de uma forma prática, em todos descartáveis, porque ele come e já descarta os utensílios e tudo. Então, ele pode levar para onde for. Pode levar para o serviço, pode deixar em casa. Então, são vitaminados, são chás, é o almoço, é o jantar, são as ceias. Essa dieta de detox dela é uma coisa muito bacana. Você recebe em casa e vem cheia de bilhetinhos. Ela enche de bilhetinhos, cada uma das refeições, né, Eliane? Isso, porque o importante é a pessoa saber exatamente o que está acontecendo no organismo dela, porque aí ela dá valor. Então, quando eu oriento uma dieta, eu tenho que explicar exatamente, olha, o alface vai te deixar calma. Ou esse chá, ele vai liberar tal toxinas. Então, essa dieta é de 3 fases. A primeira fase, eu vou quebrar essas células, tá? Essas toxinas que tem dentro do nosso organismo, lisar. Na segunda fase, eu vou eliminá-las. E na terceira fase, eu vou proteger a célula para não ser recontaminada. Então, nesses bilhetinhos, eu vou dizendo exatamente cada dia o que vai acontecendo para o paciente saber, olha, não posso desistir, está acontecendo isso. Se eu desistir, eu vou ter que quebrar a dieta, então eu preciso continuar para completar o tratamento. Aí, quando completa o tratamento, já teve vários pacientes que já fizeram essa dieta. Eles mantêm a perca de peso. 1 quilo, tá? Que eles perdem de peso de 15 em 15 dias. Você vai fazer uma dieta para desintoxicar ou para se curar de algum problema, você acaba naturalmente tendo vários benefícios. Perdendo peso, acaba. A pele, tá? Fica mais sedosa, hidratada. Você perde peso, é uma média de perda de peso de 3 a 5 quilos em 15 dias e depois 1 quilo a cada 15. Você limpa, tá? A parte intestinal. Então, você tem um trânsito intestinal saudável. Você aumenta o seu raciocínio. A sua produção de enzimas é aumentada. A sua digestão é melhor. Tá? Você tem um raciocínio mais rápido. Então, são vários fatores. Mas o principal de todos, que é para as pessoas saúde. Que gostam de estudar, porque eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de ver quais são os alimentos terapêuticos para poder sanar o que está ocasionando para os nossos organismos, é evitar as doenças. Tá? Mas tem vários fatores positivos que acontecem com o nosso organismo. Agora, esta sua teoria, né, que já está comprovada em muita literatura e muita pesquisa que já foi feita, ela derruba todas as outras... os outros regimes, dieta da lua, do carboidrato, a dieta do tipo sanguíneo, se você ela derruba for ver, ou não? Essas dietas têm esse princípio básico da desintoxicação e nutrição da célula? Então, toda dieta tem um fator positivo, tá? O importante é seguir as necessidades de cada indivíduo. Você não pode fazer uma dieta padrão, que nem essa dieta de detox, eu tenho os alimentos corretos que compõem essa dieta. Mas dependendo da necessidade de cada paciente, a dosagem e a qualidade modifica. A dieta tem que ser personalizada, não é padronizada. Até gêmeos univitelinos são diferentes. Tá? Então tem a dieta do tipo sanguíneo, você tem um determinado tipo de sangue, você pode comer esse determinado tipo de alimento. Mas e se aquela pessoa está passando por um estresse violento, ela não vai poder comer vários tipos de alimento. Se ela tiver um diabetes, então tem que ver a individualidade genética, bioquímica, patológica, o emocional e a cultura e o que ela gosta e o que ela não gosta de comer. É porque senão ninguém aguenta, né, uma dieta? Não aguenta, né? Não faz a dieta. Então ela tem que ser personalizada. Toda dieta tem que compor com vitaminas e sais minerais, carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas e sais minerais. Se eu tiver tudo isso na dieta, ela está composta. Mas tem que respeitar a individualidade genética e bioquímica de cada um. Tá? Você pode fazer uma dieta, perder 10 quilos, tá? Drástico. Só que se depois você fica em abstinência, seu corpo tem essa abstinência. As nossas células, elas são inteligentes.
Então, você vai ficar precisando de um período de mais 6 meses ou 1 ano sem comer determinados tipos de alimento para você não ganhar peso de novo. A minha teoria é a seguinte, você tem que ir fazendo as mudanças gradativas, não é tirar os alimentos totalmente, você tem que ir diminuindo para o organismo ir acostumando, interpretando aquilo como uma coisa fisiológica e não patológica, porque se o seu organismo interpretar como uma coisa patológica, ele vai reagir contra. Como? Ele vai aumentar a sua ansiedade comendo, estou morrendo de vontade de comer um chocolate. Gente, que desespero. Eu quero comer chocolate, mas essa dieta não permite, eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer. Você fica tão nervosa que você começa a produzir os hormônios. Por exemplo, cortisol, no estresse. O que o cortisol faz no seu organismo? Impede a queima de gordura como energia. Aí o que você vai fazer? Vai queimar seu músculo. Grande vantagem. Você deixa a sua gordura, queima seu músculo e perde peso. Aí você fica mulher gelatina? Não, ninguém merece. Olha, muito legal isso. Então vamos começar agora, já sabemos que é personalizada, né, a dieta, o tratamento é personalizado, agora vamos fazer alguns teminhas aqui. Você falou do chocolate, né? Isso. Uma pessoa que é chocolatra. Eu não tiro o chocolate. Você não tira o chocolate dela. De jeito nenhum. Você introduz algumas outras coisas e pede para ela diminuir um pouco o chocolate, seria isso? Gente, quem gosta de chocolate é porque ela não tem uma boa síntese e um bom armazenamento do hormônio, tá? Que dá a sensação de prazer. Então ela tem necessidade de comer o chocolate para sentir esse prazer. Agora eu vou tirar o chocolate para ela ficar nervosa e não fazer a dieta? Eu tenho pacientes que perdem 15, 25 quilos comendo chocolate todos os dias. A quantidade certa, tá? Então, o que é importante do chocolate? Viu, Bruna? A quantidade certa, tá? A gente tem que comer 30 gramas de chocolate. É um tratamento terapêutico. Só que o que eu preciso do chocolate? 30 gramas é o quê? Um tabletinho? Então, depende do tamanho do chocolate. Você pega a barra de chocolate, vê quantas gramas tem e quantos quadradinhos tem e divide e vê quantos quadradinhos você pode comer. Dá 30 gramas? Dá um tantinho assim. Tá. Aí, não, tem aquela parte psicológica. Tem alguns chocolates que são bem fininhos e pequenininhos, que precisa comer 6 daquele para dar 30 gramas. Então, psicologicamente, é como se você estivesse comendo bastante. Mas dá certo, o ser humano é assim. Eu acredito, eu já vi o resultado de alguns trabalhos seus. Então, o que acontece? O que eu preciso do chocolate? Da teobromina para produzir a serotonina, que é o hormônio de prazer. Só que eu não preciso nem do açúcar e nem da gordura. Então, o que faz? Coma-se uma maçã. Uma antes e depois do chocolate, para ficar com o gostinho do chocolate na boca, né? Por último. A maçã tem a pectina e ela tem essa função de capturar as moléculas de glicose a nível de intestino e mandar para as fezes antes de ser absorvido. Você está falando sobre um assunto, tem até uma música dos Mutantes que falava: eu não preciso de doce, você precisa de doce. Tem alguma coisa a ver pessoas que não têm uma vida sexual ativa comerem mais doce? Tem a ver isso? Não. O chocolate é romantismo. Se você for pesquisar, tá? As mulheres gostam mais de chocolate. Os homens presenteiam as mulheres com chocolate. Que safados. Por quê? Ela fica mais romântica, ela fica menos estressada, a TPM vai embora. Outro homem não vai olhar para ela. Não, mas por que isso é? O homem ele tem uma facilidade maior para produzir e sintetizar a serotonina e armazenar. A mulher já não. Então, quando o homem dá um chocolate, a mulher fica mais doce. É mais romântico. Eu não estou ouvindo isso, Carlinhos. Mas olha, as pessoas tem pessoas que gostam de doce, mas não gostam de chocolate. Então, qual doce que ela gosta? Tá? Então, são doces caseiros, vai comer o doce caseiro. A única cuidado que eu tomo é não oferecer doces que vão leite perto das refeições principais, porque aí eu prejudico a absorção do ferro.
eu prejudicando a absorção do ferro... É uma engenharia mesmo, né, Eliane? É uma combinação de nutrientes. Então, eu oferecendo algum doce que vá leite após as refeições, o ferro diminui. Diminui a oxigenação, aumenta o sono e diminui o raciocínio, e a hemoglobina baixa, a pessoa fica anêmica e não percebe. Então, eu ofereço doces caseiros. Se eles gostam de algum doce, por exemplo, que vá leite, é nos intervalos. Mas tem pessoas, vocês podem observar, que gostam do doce depois do almoço, depois do jantar. Ou pessoas que gostam de doce a hora que chega em casa, que relaxa. É uma tradição a sobremesa, né? Então, eu respeito a individualidade daquele organismo. Ela nasceu gostando do doce naquele momento. Com o equilíbrio da nutrição das células, você ameniza esse sintoma, mas ainda permanece. Então, você deixa e combina os alimentos. Então, assim, é possível você comer uma sobremesa após o almoço ou o jantar, mas tranquilamente, na dosagem adequada. Tem sobremesas que ajudam, por exemplo, um doce de abóbora. Gente, é riquíssimo em vitamina A. Com coco ou sem coco? Cuidado com a gordura de coco, gente. Foi tão bom você ter falado isso. É importantíssimo. É pesado, agora, né? As pessoas estão usando muito o óleo de coco. Óleo de coco e óleo de cártamo para diminuir gordura abdominal. Diminui a gordura abdominal e a gordura vai para o fígado. Está aumentando absurdamente a esteatose hepática. Então, tome muito cuidado com isso. Então, o doce de coco, o doce de abóbora, ele é riquíssimo em vitamina A e é riquíssimo em fibra. Todo mundo fala assim, dá abóbora para porco para engordar, né? Mas se você for ver, em todos os espaços tem abóbora. Porque a fibra tem essa função. Ela decide qual é a quantidade de carboidrato e qual a quantidade de açúcar que vai ser absorvida no nosso organismo. Muito bom. Outra coisa que é uma pergunta muito recorrente a respeito do leite, né? Dizem que o homem é o único animal que continua tomando leite depois de adulto. Mito ou verdade isso? Não devemos? Isso é verdade. Devemos ou não devemos? O nosso organismo, ele não tem enzimas adequadas para capturar essa molécula de proteína e de lactose do intestino para levar para as células. É lógico que existem alguns organismos que vão se readaptar e produzir essas enzimas, mas a maioria não. Então, o peso molecular da proteína do leite é muito grande, que é o tamanho da proteína do leite é grande, de acordo com o tamanho do nosso estômago. Então, é um alimento que fica naquele organismo parado e você não sente fome. Por que você não sente fome? Porque você não digere adequadamente, tá? Então você não aconselha adultos tomarem leite? O ideal seria não tomar. E mesmo aí, desnatado, você não tem nada, mesmo porque a gordura não tem nada a ver com a molécula. Principalmente para diminuir celulite. Mas tem gente que acha isso? Porque o leite, ele é uma molécula que desenvolve um processo inflamatório, aumentando o celulite. Então, num tratamento de celulite, não se deve tomar leites e derivados. E os ossos? O cálcio? Então, o leite, tá, e os derivados são os alimentos mais ricos em cálcio. Só que, meu bem, o cálcio, para ser absorvido, precisa do magnésio, do manganês, do selênio, do boro e da vitamina D, que o leite é pobre. Então, a biodisponibilidade desse cálcio para ser absorvido é pequena. Eu tenho que comer alimentos que tenham uma quantidade de cálcio razoável, mas que tenham todos esses nutrientes para ser absorvido. Eu vou dar uma dica importantíssima que todas as pessoas deveriam fazer quando precisa de reposição de cálcio. É o cubo de couve, que é um maço de couve orgânica, tá? Couve-flor? Couve. Não, couve-manteiga. Couve-manteiga, tá? Em 500 ml de água. Você bate a couve inteira, com talo e tudo. Você lava bem e bate em 500 ml de água e coloca em forminhas de gelo. É importante que ingira 2 cubinhos desses por dia. Sem coar. Congele, tire da forminha e guarde individualmente. Esse cubinho pode colocar em suco, no feijão, como em uma sopa, pedra de gelo, só uma pedrinha de gelo e pronto. Tem uma reposição de cálcio. Assim fica bonitinho, assim, né? Fica. E não fica sabor ruim. Se você fizer um suco, por exemplo, de limão, tá? Com couve, e bater erva cidreira, fica uma delícia. Geladinho? Muito bom. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar o gancho de algumas coisas que você falou. Aí você vai falando, vão me surgindo
perguntas. Tem pessoas que acham que, você estava falando sobre isso, que o nosso organismo é inteligente, que acham que ficar sem comer vai emagrecer. Ah, isso é terrível. Então, assim, eu só tomo um cafezinho de manhã, como um bifinho grelhado na hora do almoço e uma sopinha à noite e fica aquele espaço sem comer. Como é que o organismo entende isso daí e o que ele faz? A maioria das pessoas, quando vão lá comigo para perder peso, quando eu faço o cardápio, eu falo assim, gente, vocês não estão emagrecendo porque vocês não estão comendo. Eu falo, Liane, mas como? Eu quero perder peso. Eu falei assim, mas você tem que só oferecer os nutrientes adequados para esse organismo metabolizar. O nosso organismo, quando você não come, ele começa a armazenar esses alimentos. Ele não deixa você queimar, porque você está em jejum prolongado. Ela não vai me dar comida, eu vou guardar. Deixa eu guardar, porque eu tenho que ficar doente, senão eu vou ficar doente, que nem aquelas pessoas que ficam perdidas um tempão e não morrem, porque o organismo vai armazenando isto. Então, para você acelerar o metabolismo, você tem que oferecer alimento para este corpo. Tá? De 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas ou de 2 em 2 horas. Isso depende da necessidade de cada um também. Porque as pessoas que são ansiosas e que têm a mania de ficar beliscando, você tem que oferecer 2 lanches no meio da manhã, 2 lanches no meio da tarde e 2 ceias. Tá, e a maioria desses alimentos, esses intervalos, é fruta... Olha, são oleaginosas, que nem castanhas, tá? Se as pessoas têm uma boa digestão. Depende onde essa pessoa trabalha. Frutas secas, são damasco, maçã desidratada, banana desidratada, principalmente para as pessoas que gostam muito de doce. Quando você desidrata a fruta, você concentra-se a frutose, então parece que você colocou açúcar nessa fruta. Então tem aquela sensação de saciedade, de doce. Fruta fresca também. A fruta fresca, você tem os chás, você tem alimentos assim que sem glútens, bolachas sem glútens, torradas. Então tudo isso pode ser incluído na alimentação. Qual a fruta? Você tem as barras de fruta, as barras de proteína. Mas essas barras que a gente compra, geralmente elas não vêm com concentração de produtos químicos, de Não, mas aí você mas aí você vai ter que avaliar, né? Então, porque tem inúmeros no mercado. Hoje tá assim, né? Então, eu ensino o paciente a ver o rótulo do alimento, tá? Para ver exatamente o que ele pode e o que ele não pode. A oferta é muito grande. Você tem inúmeras barras extremamente saudáveis. Tem gente que acha que, estou comendo fruta, aí qualquer fruta pode. Existe alguma restrição a alguma fruta ou não? Existem restrições a tudo. Você tem que ingerir a quantidade certa. Eu nunca esqueço, uma vez no consultório, que chegou um paciente e falou assim, Liane, eu tive um problema muito sério de diabetes. Ele não sabia que ele era diabético. Ele entrou em coma, tá? Altíssimo. E ele chegou no consultório e falou assim, Liane, eu tô com tanto medo que eu só tô tomando suco de laranja. Eu não tô comendo mais nada. Diabético, suco de laranja. Extremamente. O diabético não pode. Então, depende muito de cada caso. A fruta, você pode comer todas as frutas desde que você não tenha restrições com algumas patologias. Tá? Então é diabetes, que mais que tem? Tem diabetes, tem doença de Crohn, os pacientes que têm uma intolerância, tá, a determinadas alergias alimentares, tá? Que tem pacientes que não podem ingerir frutas ácidas, síndrome do intestino irritável, não pode ingerir frutas com uma quantidade grande de fibras ou muito ácido, pessoas que têm gastrite, pessoas que têm úlcera. Eu, por exemplo, não posso chegar perto de abacaxi que me dá afta. Isso significa que se eu ingerir, ele também vai provocar alguma coisa internamente? Você vai, porque você tem uma predisposição a não digerir uma substância determinada, tipo do abacaxi, que a gente não sabe qual teria que investigar. Tá? Mas todas as frutas podem, que nem abacate. Ninguém não pode comer abacate porque engorda. O avocado é excelente fruta. Controla os níveis lipídicos sanguíneos, colesterol e HDL. Ajuda na pele, mas assim, você não vai comer uma dúzia de abacate, você vai comer uma colher de servir de abacate. Manga, ninguém come manga porque é calórica. Manga é riquíssima em fibra. Manga tem vitamina A.
Então as frutas têm que fazer parte da nossa alimentação e tem que ter uma variedade. Em cada alimento predomina mais um mineral e uma vitamina do que outra. É por isso que você tem que variar a sua alimentação. Por isso que tem aquele ditado, ela tem que ser colorida, porque ela sendo colorida você está ingerindo todos os nutrientes. Bacana. Óleo para cozinhar, você eliminaria óleo ou se fosse usar pelo menos um pouquinho, canola, girassol, soja? Olha, fala um pouquinho sobre por óleo. exemplo, a quantidade de gordura no nosso corpo está aumentando absurdamente porque nós estamos muito sedentários. Então, o que eu recomendo, não tem necessidade de usar óleo para fazer o arroz, para fazer o feijão e para fazer a salada. Você vai temperar com azeite. Tá. O azeite é importantíssimo, todo mundo sabe, para controlar colesterol. Os cardiologistas falam, os nutricionistas falam. De oliva extra virgem? Tudo, de extra virgem. Só que tem a quantidade certa. É 6 gramas por dia, não é 30, não é pegar o azeite na salada e virar. Uma viradinha, uma colher de sopa, 15 gramas. Valcevale, você ouviu Cada isso, grama tem 9 calorias. Então fala que salada não engorda, depende da quantidade de óleo que você coloca. Fala que azeite você pode usar e abusar? Não, não pode. Inclusive... verdade. Tem uma coisa muito bacana aqui. Vamos continuar falando de azeite, de óleo. Eu perguntei para a Eliane numa outra entrevista qual era a época do ano, né, em festas, né, que as pessoas mais engordam. Na hora vem a cabeça final de ano, né? Ela disse que não é final de ano, não. Páscoa. Então explica isso para o meu telespectador. No final de ano, se vocês forem ver, é Natal e Ano Novo. Nós vamos emendar uma semana de festa. Era para engordar uns 5, 6 quilos, no mínimo. Porque, gente, é uma delícia final de ano. Para mim, o Natal e o Ano Novo tem um significado muito importante. É de renovação, é de conquista, é renovar as forças para conseguir um monte de coisas. Pra muita gente é de peru, entendeu? É de assado, tá? de porco assado. Então, eu tomo muito cuidado com essa época de ano. Eu faço até a dieta de compensação. Então, eu já começo no mês de dezembro, desde o comecinho, já fazendo as compensações, porque tem amigo secreto, tem festinha em pizzaria, que delícia, né? Com fraternizações muito gostoso. Então tá bom, então agora você vai dar as dicas para uma dieta de final de ano, depois você vai dizer qual é a festa que mais engorda e vai dar dica também. Aí o que acontece? Então eu já começo desde dezembro fazendo essas dietas de compensação. Antes? Tá? Já perde alguns quilinhos antes. Eu sempre faço isso quando eu vou sair de férias. Quando eu vou sair de férias, eu quero ficar tranquila, eu quero experimentar de tudo. Então eu faço uma compensação antes, perco uns quilinhos antes para achar tudo lá onde eu for. Então eu introduzo antes uma quantidade adequada de fibras. Então eu equilibro fibra solúvel e insolúvel. Quais são essas fibras? Tá? As fibras solúvel, tá? Primeiramente a função delas é capturar essas moléculas de gordura e de glicose no intestino e mandar embora. Tá? Então, tem produtos prontos no mercado que você utiliza na sua alimentação, na água que você dilui e toma, mas tem os alimentos também, que são as maçãs, que são principalmente as verduras, couve, brócolis. Sempre cai nesse negócio aí, gente. Cai. E esses produtos que você disse, tem que citar marca, o que seria? São pozinhos, tem quinoa, tem aveia, tem amaranto, tem as fibras goma agar-agar, tá? Então, todas essas fibras que você introduz na alimentação. Então, mas depende muito de cada paciente. Então, eu começo o cardápio do dia todo. Eu coloco muitos chás. Os chás que vão eliminar as toxinas, os chás que vai desinchar, o chá que vai eliminar a gordura. Então, são chás de carqueja, são chás de cavalinha, são chá de hibisco, que é termogênico, chá de erva cidreira, para não ficar nervoso porque tá comendo pouco. Ela já dá o pulo do gato. Então, e os chás podem ser gelados, não precisam ser quentes. Né? Não, o chá você pode usar tanto gelado como quente. Então, a dieta de compensação é o mês todo. Aí vai e fica os 4 dias festejando. Tomando a sua cerveja ou sua champanhe, comendo o seu peru, comendo o seu panetone, aquele porquinho com a maçã na boca, tadinho.
aquele tender delicioso, aquela farofa com castanha, uvas passas, são comidas gostosas, né? Então, mas aí você vai tomando esses chás para desintoxicar. Então, você come e durante toma os chás. Então, tome a dieta antes e durante. E prepara-se novamente para o ano novo. Dá tudo certinho. Então, quando você pesa esse paciente, eu vou acompanhando eles e eu vou pesando e vou fazendo a bioimpedância. O que acontece? Eles só incham. Por quê? É a bebida alcoólica. A bebida alcoólica incha, mas a gordura não aumenta, porque eu trabalhei com os chás desintoxicantes, eu trabalhei com os chás que simplesmente eliminaram essas gorduras e que aceleraram o metabolismo. Aí, quando chega a Páscoa? A Páscoa é o pior de todos. Para engordar, para ganhar peso. E todo mundo fala, é o chocolate. Não. Não é o chocolate. É o bacalhau. O azeite que vai do bacalhau. E aí nós voltamos a falar de óleo, para fechar essa questão daqui a pouco. Aí o que acontece? Faz aquele bacalhau especial nadando no óleo. Gente, é impressionante como é difícil a eliminação. As fibras ajudam, mas não fazem milagre, né? A quantidade tem que... Então eu falei assim que para a próxima Páscoa, você pode ter certeza, vai ter várias receitas no site de bacalhau com a quantidade certa de azeite. Porque já fazem 3 anos que eu sofro. Porque eu já consegui vencer o Natal e o Ano Novo, deixando todo mundo elegante. Todo mundo incha. Não faz mal, mas desinchar é rapidinho. Toma os chazinhos, uma semana já fica elegantérrimo de novo. Começa o ano, nota 1000. Mas a Páscoa está me dando trabalho. Mas você pode ter certeza que nesse próximo ano vai ser bem maior, porque eu já estou desenvolvendo algumas receitas que vai ficar o bacalhau delicioso. Aí não vai aumentar essa porcentagem de gordura. Sabe qual foi a média de aumento de gordura? De 2 a 3 quilos de gordura no seu corpo depois da Páscoa. Gente, porque uma coisa é perder gordura, outra coisa é perder... E perder gordura não é fácil. Perder líquido, tá? Né? Porque perder gordura, você tem que fazer uma atividade física, você tem que restringir muito mais a sua alimentação. Agora, perder líquido não, você toma um chazinho, você já está perdendo líquido. Você controla seu sódio, pronto. É muito importante você entender o que você está perdendo aí, porque senão... Porque senão você fica doente. Começam a surgir gripes, herpes, afta. Então, a perda de peso tem que ser com qualidade. Perder gordura, manter músculo ou fazer uma troca. Quando o paciente é muito obeso, eu acelero essa perda de gordura e depois a gente aumenta o músculo. Não depende de cada paciente, né? Se tem músculo, se não tem, se tem gordura, se não tem. Isso aí vai ser de acordo na bioimpedância. Só para fechar essa questão do óleo, para pessoas que não podem usar azeite, até por uma questão financeira, apesar de que hoje a gente tem várias marcas, várias opções e tal. Mas para quem usa óleo, qual o óleo que você não recomenda? Não, que eu não recomendo. Não, mas o que é mais fácil falar, o que as pessoas podem usar? Tá. Óleo de milho, óleo de canola. Que são os mais caros. O de soja é o mais barato. Tá? Óleo de soja, você não tem nenhuma restrição à soja, tá? Pelo amor de Deus, porque agora as pessoas estão tendo muita alergia à soja. Tá? Então, e o azeite, são esses. Alimentos transgênicos. E os alimentos transgênicos. Tá Você falou em soja, me veio o alimento transgênico na cabeça. Tá um dilema muito grande com esses alimentos transgênicos, porque você está modificando a molécula, tá, do DNA do alimento. Então, nós não sabemos o que isso pode ocasionar no nosso organismo. Então, não existe uma conclusão científica não tem várias pesquisas para comprovar se isso vai ter algum efeito colateral ou não no nosso organismo. Então, nós estamos tendo um pouco de cautela em relação a este assunto. Nas embalagens tem que vir descrito se tem então, um selo que vem. É melhor evitar, na minha opinião. Tá? Tá ótimo. Bom, nós falamos já de final de ano, né, de festas de final de ano, de Páscoa, e agora eu queria falar do churrasco. Que esse ocorre todo final de semana. E aí vem a pergunta, a gente que gosta de tomar uma cervejinha, como é que faz? Se tiver, principalmente se estiver num processo de regime, pode ou não pode? Olha, pode. Porque se ele não puder, ele não vai fazer dieta. Pensa bem. Tem tanta gente aqui no estúdio esperneando, entendeu?
do lado de trás das câmeras. Olha, eu quero falar uma coisa muito importante. As pessoas falam assim, normalmente, ela não tem força de vontade para fazer a dieta. As coisas não são bem assim. Não é que as pessoas não têm força de vontade de deixar de comer um alimento ou deixar de comer outra. Depende do desequilíbrio, da desnutrição celular de cada um. Então, o emocional tem tudo a ver. Fala assim, você não tem força de vontade. Não, se você equilibrar este organismo, oferecer os nutrientes adequados, ela vai ter essa força de vontade, porque ela vai olhar aquilo lá e não vai ter aquela ganância em comer. Porque não é vontade de comer, é desespero em comer. Porque o emocional dela está equilibrado. Então tome muito cuidado quando fale, ela não consegue fazer ou ela não tem força de vontade para fazer. Não, ela não consegue fazer, tá? Ela vai chegar no aniversário, ela vê aquele bolo. Gente, é uma ganância tão desesperadora para comer aquele bolo, para comer aquele churrasco, aquela gordura do churrasco, desesperado e não consegue controlar. Então, lá vai a dica. O que você tem que fazer? Você tem que liberar isso para a pessoa e restringindo gradativamente. Porque muitas vezes tem pessoas que quando você passa a dieta, ela faz a dieta, ela engorda. Porque quando ela pensa que está fazendo dieta, dá mais vontade de comer. Ela come dobrado. Então você libera o que ela gosta. Por isso que eu libero o chocolate, eu libero o churrasco. No dia do churrasco, tá? O que eu peço? Novamente a verdura. Agora, quem não gosta de verdura, que eu não consegui reeducar essa pessoa... mais a verdura. A carne mais a verdura. A verdura crua, no caso. Aí. A verdura salada, uma rúcula, um alface, um brócolis, uma chicória, uma selga, o que for mais fácil. Mas e se é aquela pessoa que não conseguir reeducar para comer a quantidade certa de verdura? Porque você tem que comer 2 vezes mais verdura do que o tanto de carne que você vai comer. Começar, sabe, a alface. Aí o que eu faço? Eu introduzo os alimentos ricos em fibras. Uma fruta rica em fibra, uma aveia, ou esses produtos comercializados com 500 ml de água, por exemplo, com essas fibras. Dilui, toma isso antes de ir pro churrasco. Tá. Aí chegou no churrasco, eu tento, falei assim, você vai tentar tomar metade da cerveja que você tomava. Vai tentar. Eu não falo, vai tomar. Porque essa vai é uma coisa muito seca e psicologicamente não dá efeito. Você vai tentar diminuir um pouco ou tomar metade. Você vai comer o seu churrasco, você vai comer o seu pão, não vai comer em grandes quantidades, comer o vinagrete. Mas só que tem que deixar um espacinho, que quando chegar em casa tem que comer uma maçã. Por que o da maçã? A maçã vai eliminar a glicose que o pão se transformou. E vai tomar um chazinho de carqueja. Esse chazinho de carqueja, qual é a função dele? É colagogo. Ele vai aumentar a produção de sais biliares, que vai quebrar as moléculas de gorduras em tamanhos menores da carne, porque você comeu a picanha, mas só que eu espero que tenha tirado a gordura. Mas tem a gordura na própria carne. Então ela vai quebrar a molécula de gordura em tamanhos pequenininhos, favorecendo com que aquele 500 ml de água que você tomou com fibras vai eliminar essa gordura com maior facilidade. Então é uma combinação das propriedades terapêuticas do alimento para eliminar aquilo que vai te dar prazer, que vai te deixar social. Você vai poder se reunir com os amigos, só que vai ter que ir usando o bom senso de acordo com conforme o seu organismo vai evoluindo. É um pouquinho de disciplina, né, na verdade, né? O duro é se você chegar do churrasco em casa ainda ter que tomar um chá de carqueja e comer uma maçã. Tem alguma coisa que você possa misturar o chá de carqueja? Porque ele é simplesmente amargo, amaríssimo. O chá de carqueja não é gostoso, não. Tem ele alguma coisa pouquinho amargo. Tem pessoas que adoram. Aí você pode fazer o suchá. Suchá. O suchá. Você coloca 100 ml de um suco que você gosta. Natural? Natural. Laranja, limão? Limão, abacaxi, maracujá, que tem um sabor mais forte. E misture com 100 ml do chá. Tá? Aí você vai ter o suchá, 200 ml de suchá. Você vai dormir mais tranquilo e você vai ter uma digestão adequada. Faça o teste.
coma o churrasco e tome o chá de carqueja em seguida, você vai ver a diferença, a digestão. Principalmente pessoas que têm má digestão, tome 100 ml de chazinho depois do almoço, depois do jantar, você vai melhorar muito essa digestão. Por que que eu já passo regrinhas de abuso? Isso eu costumo dizer que são regrinhas de abuso. Então, tem o abuso. Regras antes do abuso, durante o abuso e depois do abuso. Antes do abuso são as fibras, a água que você toma. Eu falo assim, Liane, mas que sacanagem, né? Já tomo 500 ml de água com a fibra e vou pra festa. Eu falei, mas é lógico, já vai preparado, né? Já vai menos faminto. Menos faminto. Aí você chega lá, o abuso, a regra do abuso é abusar pela metade, o que você conseguir. E depois do abuso é o chazinho chamado chazinho do arrependimento, chazinho do carqueja. E a maçã, então eles já vão consciente que ele tem que comer uma quantidade que quando chegar em casa tem que caber uma maçã. E tomar o chazinho de carqueja. Existe também você estava falando de pessoas que se acostumam com uma enxaqueca, que se acostumam com dores lombares, acham que isso é natural. Tem gente que acha que é natural não conseguir dormir ou dormir pouco. Fala um pouquinho sobre isso. Tem a ver com a alimentação? Existe algum tipo de chá bacana para que a pessoa... Existe. Porque dormir é imprescindível, não? Não, é indispensável. Você tem que ter aquele sono profundo do seu descanso para seu metabolismo funcionar adequadamente. Uma pessoa estressada não consegue produzir nenhum tipo de nutriente, não consegue produzir enzimas, não consegue funcionar. Nenhuma máquina consegue funcionar se não tiver um descanso adequadamente. Então vai depender muito de cada pessoa. Se a pessoa for ansiosa, muito ansiosa, ela tem que tomar um chazinho de erva cidreira. Agora, se ela for muito depressiva, tá? Tem que tomar um chazinho de alecrim. Agora, se for aquela... Vocês estão anotando aí. Se for uma pessoa que tem insônia, tá? Que naquele sono leve, acorda a todo momento, tem que tomar um chazinho de molungu. Molungu? Molungu. Onde é que a gente compra isso? Nossa, isso tem... Acha facilmente, não? Acha em todas as casas de produtos naturais que vendem chá. Então, ele vai dar aquela tranquilidade. E o chazinho de maracujá. O chazinho de maracujá não é o suco de maracujá, é uma folhinhas secas. O chá de maracujá é para tirar a tensão nervosa, quando você fica muito tensa. Então, quando uma pessoa quer fazer uma dieta, uma dica, tá? E é muito ansiosa e tem necessidade de ficar comendo todo instante, eu peço para fazer 1 litro de chá, tá? De acordo com a necessidade de cada um que eu falei. Então eu analiso, aí eu monto o chá terapêutico para aquela pessoa. Aí ela faz 1 litro e vai tomando 500 ml no meio da manhã e 500 ml no meio da tarde. Ela é outra pessoa. Aí eu chego, quando elas chegam no retorno, eu falo assim, deu resultado? Eu falo assim, Liane, acho que não. Eu falei, então tá bom, então vamos tirar o chá. Aí eu tiro o chá, elas voltam na próxima semana. Liane, faz a diferença, posso voltar? Que bacana. Porque as coisas são naturais. Você trabalha muito à base com chás, né, Eliane? Eu trabalho, eu gosto muito. Eu trabalho também com suplementação de vitaminas e sais minerais, porque eu trabalho com essa parte de nutrição celular, tá? Só que isto é só para reeducar o meu paciente. Então, só em último caso, eu tento tudo com a forma mais natural possível. Alimentos fitoterápicos. Se não deu resultado, aí eu faço uma suplementação no máximo de 10 dias para o organismo reagir, mas para isso ele tem que responder um questionário de sinais e sintomas. Tá? Então, tanto do aparelho digestório, como do aparelho reprodutor, da parte emocional, da parte gástrica. Aí ele responde o questionário. De acordo com o questionário, aí é a suplementação que eu vou realizar. Mas isso é em último caso. O princípio, tá, do tratamento são os alimentos fitoterápicos, que é um coadjuvante da alimentação. Eu sei que vai muita criança no seu consultório, né? A maioria das crianças vai em busca do quê? De emagrecimento? A gente sabe que a obesidade infantil hoje já é um problema... Gente, é impressionante. As crianças estão indo no consultório porque elas estão diabéticas, colesterol alto e triglicérides alto. Teve uma única criança que foi, porque o pai era personal, tá? E percebeu que a qualidade
tá? Do peso da criança não estava adequado, que ela tinha a impressão que tinha mais gordura do que músculo. Aí ele levou, nós fizemos a bioimpedância e realmente era verdade, mas a criança não tinha o colesterol. Mas uma criança, as outras todas é porque elas realmente estão com esses índices, essas doenças que eram dos idosos, que passou para o adulto e agora está nas crianças. Você não tem noção tanto de crianças diabéticas que eu tenho. É mais difícil trabalhar na dieta com crianças, com pessoas, com adolescentes, com pessoas da mais idade? Com quem que é mais difícil trabalhar? Quem que você consegue convencer melhor? Aí depende muito de cada um. O consultório dela tem, na frente do consultório dela tem uma horta. É muito legal. É porque eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de criança. Já fazem 28 anos que eu trabalho com criança, por isso até o meu mestrado foi com pediatria. E essa horta é para fazer uma reeducação. Porque a criança, você consegue, quando você reeduca ela, é para o resto da vida. Tá? Então eu tenho casos de crianças que foram no meu consultório, que eu reeduquei a criança, mas não consegui reeducar os pais. Ah, o problema é o pai, no caso. E a criança se manteve elegante e só comendo comidas saudáveis e os pais não conseguiram fazer. Então depende muito de cada indivíduo. Mas o adulto depende em cada situação em que ele está. Tem o momento certo. Tem adultos que vão no momento certo para fazer a dieta e eles conseguem. Tem alguns que vão e eles não conseguem fazer a dieta. Aí eles param, depois eles voltam e conseguem. Então, é imprevisível. Tem uma outra questão também que ainda é bem polêmica, vegetarianos, pessoas que retiram completamente a carne da alimentação. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o vegetariano ele tem que tomar muito cuidado, principalmente com a qualidade do peso, também, tá? Eles têm que estar sempre realizando a bioimpedância para ver se não está diminuindo a massa magra deles. Massa magra é de extrema importância no nosso organismo. É sustentação e é resistência. Tá? Aqueles vegetarianos que são vegetarianos e não comem verduras, existem isso. É perigosíssimo. Os vegetarianos, eles têm que comer pelo menos uma fonte de proteína, que pode ser tanto a quinoa real, que é um cereal, ou aqueles que podem comer um ovo, tá? Mas eles têm que comer todas as verduras, eles são vegetarianos. Não é simplesmente pegar a moda, você é vegetariano, não come uma verdura, não come um legume, não come nada integral, um arroz integral, não come um feijão mais enriquecido. Então o vegetariano, ele tem que ser vegetariano com consciência, comendo todos os alimentos e sempre realizando exames de sangue e realizando a bioimpedância para ver a qualidade do peso, tá? Para você equilibrar. Agora os vegetarianos, os pacientes que são meus vegetarianos, eu acrescento aminoácidos, que é uma proteína que vai diretamente para a absorção, mas aí eu vejo cada caso, dependendo de alguns necessitam e outros mas não. É uma cápsula, aí já é um Não, é um pozinho branco, por meio de alimentos que eu introduzo isso. E seriam quais nesse caso? A glutamina, você compra no mercado ela, as pessoas usam muito para criar músculo. Mas a glutamina é um aminoácido de proteína, tanto animal, tá? Mas ela já é industrializada, ela é retirada, porque a proteína é quebrada em vários aminoácidos. E um deles é essa glutamina. Dependendo do horário que você toma essa glutamina, a via metabólica dela é diferente. Se esse vegetariano tem uma imunidade baixa, por exemplo, eu dou essa glutamina em jejum, porque ela vai ser absorvida no enterócito. Se ele está com músculo menor, uma quantidade menor, eu dou a glutamina depois do almoço e depois do jantar, porque ela vai aumentar o músculo. E muita quinoa, tá? Porque é um cereal que foi descoberto faz pouco tempo e está sendo muito utilizado nas indústrias alimentícias de criança, gestante e atleta. Como é que chama aquela frutinha que agora está bombando aí na internet? Cranberry. É ótimo para infecções. Tem o goji-berry, que é ótimo antioxidante. Mas nada, ficar comendo isso não emagrece. Não, as pessoas não fazem emagrece. Uma confusão. Mas elas também têm funções existe uma terapêuticas. Propaganda enganosa também em cima existe, disso, lógico. Né? A indústria quer vender. Isso, viu, gente? Precisa tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Ou seja, infelizmente vamos ter que finalizar aqui a nossa entrevista. Vamos deixar um moral da história aqui. O homem é o que come,
Nem tudo está perdido, entendeu? É só você ter cautela e essas dicas que a Eliane está dando aqui, ó. O que comer antes de ir para um churrasco, né? Existe uma preparação, né, Eliane? Existe. Para você poder se divertir, né? Você não precisa se privar da parte gostosa da vida, que é o relacionamento humano. Isso faz parte, é isso que move o ser humano. Então, tudo tem que estar incluído. É um conjunto, a alimentação e a nossa vida. E o seu trabalho? Fala rapidamente. Você tem um trabalho voluntário aí com essa questão, né, da alimentação, não tem? Eu gosto muito de atender os pacientes que têm um problema muito sério, que é pacientes com câncer, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque o tratamento e os suplementos são muito caros. E a vida deles depende muito da força de vontade, tá? E eu gosto de atender esses pacientes para poder renovar as forças para poder lutar contra esse problema, que tem solução. A gente percebe que existem muitos pacientes que eles não morrem da doença, eles morrem da depressão porque tiveram essa doença. Então, eu gosto muito de nutrir as pessoas, porque nutrindo, elas são mais fortalecidas. Elas têm vida e eu gosto de dar essa vida para as pessoas. Então esse é um trabalho muito gostoso. A gente poderia ficar até o finalzinho do ano conversando aqui com ela. Querida, você tem um site que a gente possa acessar e fazer? Tem várias dicas. Você responde, a gente pode fazer perguntas para você no site? Pode, sim. Aliás, o site dela inaugurou há pouco tempo, né? Tá Foi feliz? quarta-feira, muito feliz. Parece uma criança. E eu deixei, assim, muitas dicas, tá? Porque lá na clínica a gente faz muitos projetos. Então tem músculo ok, tem projeto mais magra. Então eu coloco todos os fitoterápicos, eu deixo tudo disponível para a população acessar, dar o download para ver, porque eu preservo a saúde, eu estudei para isso, eu preciso fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis, tá? E consequentemente mais bonitas, que é o que acontece, não é isso? Você pode passar o site para mim, meu amor? www.ncbauru N de navio C nutrição celular ncbauru.com.br. Seu telefone, por favor, da 3243-7840. Tá ok. Ficou faltando falar alguma coisa? Ficou faltando falar um monte de coisa, né? Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Não, eu gostaria... Deixasse uma mensagem. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem muito cuidado em relação à alimentação. Cuidado com as dietas temáticas, tá? As dietas da moda. Pesquise antes, procure um profissional. Não precise todos os dias da nutricionista, mas pesquise agora, a internet é muito fácil. Veja os artigos, tá? Porque a alimentação, ela vai ajudar o seu organismo, mas ela pode prejudicar dependendo do que você vai comer. Então tome muito cuidado, veja as dicas que os profissionais estão a fim de dar para as pessoas. Não tente coisas tantas milagrosas, porque as coisas milagrosas podem ficar muito caras futuramente. Ok, então. Muito obrigada pela sua presença aqui. Nós conversamos com a Eliane Arena, que é nutricionista especializada em nutrição celular. Gostou das dicas? Então assista aqui na TV Câmara, esta entrevista será reprisada algumas vezes. E vamos repetir o site, né, para você entrar no site da Eliane, é www.ndenaviocbauru.com.br. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada pela sua audiência.